Desafios e oportunidades na quarentena, né? Eu senti um chamado, assim, uma vontade de abordar esse tema, porque a gente está todo mundo aí vivendo essa situação super desafiadora. E aí eu decidi aproveitar uma vontade que eu tinha há muito tempo de reunir aqui, de trazer para vocês a experiência que eu tenho tido com vários profissionais que têm me acompanhado nos últimos anos, de pessoas que me apoiam com terapias, com mentorias e profissionais super bacanas. Alguns já vieram aqui, já tiveram esse espaço. A gente quase fez a nossa live, né, Andressa, no ano passado. A gente teve um probleminha técnico. Tá bom o som, gente? E aí eu quis convidar para começar essa série de lives, que eu ainda não sei exatamente como vai ser, mas eu tô aí pescando aí, já fazendo contato com algumas pessoas, porque surgiu, acho que a concretização mesmo nesse fim de semana. Aí nasceu essa ideia. Eu quis chamar a Andressa, que é minha terapeuta de florais, Andressa Oliveira. Ela tem o perfil Florais Andressa. E a gente vai falar sobre como que os florais podem ajudar a gente para a questão do apoio emocional, né? Para o equilíbrio emocional. Então, era essa a ideia. A Andressa, ela é mãe da Larissa e da Alice. E ela trabalha com terapia de florais como apoio à maternidade, fazendo atendimento tanto online quanto presencial. E aí é legal porque, assim, se vocês tiverem interesse pelo trabalho dela, vocês podem seguir o perfil dela, né, o @floraisandressa, ou entrar em contato com ela para poder saber como que é o trabalho dela com mais detalhes. Mas, de qualquer forma, a ideia hoje é a gente apresentar para vocês o que são os florais, porque muita gente não sabe, né? E falar um pouco da forma como ela trabalha e o que a gente pode fazer hoje com a situação que a gente está vivendo e, de repente, para usar, de repente, o floral como uma forma da gente ficar mais fortalecido diante de tudo que está ocorrendo, né, querida? Então, acho que a gente podia começar você se apresentando o seu trabalho. Esqueci de falar também, eu conheci a Andressa há um ano e pouco, né? Eu procurei ela porque eu estava com uma questão que a Nara estava tendo, era uma fase que a Nara estava tendo muita diarreia, fazia muito tempo que ela estava com várias semanas de diarreia, e não solucionava. E aí eu fiquei com aquela história de que deve ter algum fundo emocional, deve ter alguma coisa para observar. E acabei pedindo ajuda para o apoio da Andressa para poder investigar isso. E a gente acabou fazendo um trabalho muito legal porque ela faz a prescrição dos florais de Bach para a criança, mas ela também faz para o adulto, né? Porque a gente sabe que as emoções aí ficam meio unidas e uma coisa reverberando na outra, então é um trabalho conjunto. E acaba sendo muito legal porque tem muito a ver com a parentalidade consciente também, o trabalho dela, então a gente acabou tendo muita afinidade. Eu achei que tinha tudo a ver com o meu estilo de trabalho, com a minha proposta, e falei, bom, tem que trazer isso a público também, porque eu acho que é uma abordagem bem bonita e bem curativa, e foi legal, que também ajudou a Nara a ir melhorando, e a gente foi descobrindo outras questões, mas muito legal, faz muito tempo que a gente está com esse trabalho, então não foi só questão desse momento, a gente seguiu, né, fazendo vários outros trabalhando outros temas, outras emoções também, tanto minhas quanto dela, e foi bem bacana. Então, começa se apresentando aqui para as pessoas, fala um pouco de você, como que você chegou até aqui, como que os florais entraram na sua vida. Acho que de repente podia ser um primeiro ponto para a gente poder abrir para as pessoas que estão ouvindo a gente. Tá. Foi na minha primeira maternidade, né? Então eu tenho a Larissa de 5, a Alice tem 7 meses. E quando eu tava grávida da Lari, né, ainda no começo eu já sabia que era uma menina, e eu tinha muitas questões minhas, né? Tá me ouvindo bem? Tá bom o som aí? Para mim tá bom. Eu só tô querendo anotar a pergunta que eu vi, mas pode ir, pode falar. Então eu fiz comigo mesma, assim, né? Questões minhas pra curar, que eu já tinha conhecimento, mas acabei deixando e empurrando com a barriga. Sabe aquela coisa de que, né, sou assim, dou conta, mas é aquela história, né? Quando vem a maternidade, vem tudo mais aflorado, né? E aí eu lembro, assim, que eu tava na frente do espelho, com vergonha, assim, uma autoestima muito baixa em relação a mim mesma, sabe? Não queria tirar foto e ia muito além do físico, estava muito relacionado, assim, a como eu me sentia comigo mesma, né? A como eu me via. E eu pensei, bom, eu não vou querer passar isso para minha filha, eu preciso ter uma autoestima curada para que eu possa transmitir isso para ela. E eu não quero que ela tenha, que ela seja assim. Foi aí que eu fui buscar a terapia, né? Foi aí que eu encontrei os florais. Na verdade, já na adolescência, já tinha trabalhado numa clínica de terapia alternativa, já tinha
usado, mas não assim com a intenção, com a minha consciência de querer mudar, de querer melhorar, me curar dessa questão da autoestima. E comecei a usar os florais e simplesmente me apaixonei, né? E daí calhou com aquela história de que eu não quero voltar no mercado de trabalho, quero ir tentar empreender para poder ficar mais tempo com a minha filha. Fiz o curso de florais. E quando eu comecei a fazer indicação de floral, eu lembro que eu joguei para criança, assim, né? Floral para criança. E teve muita demanda, muitas pessoas começaram a buscar a terapia floral para as crianças, né? E logo eu senti necessidade de buscar uma metodologia de apoio para a mãe, para os pais, porque é impossível, assim, não linkar, né, a vida da mãe, dos pais, com aquilo que a criança está apresentando, né? E fui atrás da parentalidade consciente, né? Então, comecei a estudar e sou apaixonada, assim, pela parentalidade, né? Principalmente porque a parentalidade tem esse foco no adulto, né? Por mais que a gente tem ali as técnicas, né, de como falar, de como abordar, de comunicação. A gente precisa desse olhar, a gente precisa se consertar, né, se aperfeiçoar e buscar o nosso desenvolvimento para que seja uma consequência, né, os nossos filhos também terem uma saúde emocional, né, se desenvolver bem aí emocionalmente, né. Então foi assim que eu encontrei, né, essa profissão que eu amo, sabe, sou apaixonada, né? E assim, sigo fazendo atendimento para criança. O que mais me procuram é para criança, mas quando a mãe chega, ela não escapa, porque tem que usar floral também, porque, enfim, né? Tá tudo muito relacionado, né? Muito mesmo. Você pode explicar para as pessoas que já tem gente perguntando, e eu já tinha planejado perguntar isso, explicar o que são os florais de bar, né? Que não é todo mundo que conhece, e acho que fica mais legal se a gente puder, como que eles atuam, de onde que eles vêm, como que é. Os florais, eles são essências naturais que vêm, né, como o nome já sugere, das flores, né? Eles foram criados na década de 30. Então, muita gente, assim, inclusive que vem, minha avó uma vez me deu, né? Quando eu era criança eu usava. Então, ele é uma terapia muito antiga, que é feita à base de flores, de essências florais que atuam no nosso nível emocional. Né? Então, assim, são 38 essências e tem esse nome Florais de Bach porque foi criado pelo médico inglês, Dr. Edward Bach, né? Que ele fez lá a pesquisa dele, estudou muito, criou as 38 essências que são capazes de interagir com qualquer questão, assim, do ser humano. Então, elas combinadas, né? Elas podem trabalhar qualquer aspecto, né? Da pessoa. Porque isso é importante, assim, a terapia floral, ela não trabalha exatamente um sintoma ou uma doença, né? Ou um comportamento. Ela vai trabalhar a pessoa, né? O que aquela pessoa, quem é aquela pessoa, qual é a história de vida daquela pessoa, para que daí, a partir dali, possa ver o resultado ali naquilo que a pessoa está buscando. Então, às vezes a pessoa vem e me fala, eu quero um floral, Andressa, porque eu tenho muita ansiedade. Mas assim, da onde vem essa tua ansiedade, né? Às vezes eu sou ansiosa por um motivo, tu é ansiosa ou ansioso por outro motivo. Então, assim, a gente tenta no atendimento, né? Na verdade, é a proposta do meu trabalho, fazer essa investigação de onde vem essa ansiedade, né? Ou então o ciúme. Tem floral aí para ciúme, sou muito ciumenta. Mas, enfim, por que tu é ciumenta? Será que é um trauma que tu tem? Será que é uma história que tu carrega aí da tua mãe, da tua avó? Né, algum medo inconsciente que tu tem? Será que tu tem uma autoestima baixa e por isso que tu tem o ciúme? Então a gente vai trabalhar a causa e é muito legal porque a pessoa vem com a intenção de trabalhar o ciúme, mas acaba vendo resultado em várias outras áreas da vida dela, né? Porque claro. a gente tá trabalhando a pessoa, né? Então eles são recomendados pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? E são recomendados como uma terapia natural e complementar para as pessoas que estão em tratamento já. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade, já estou tratando com alopatia, então o floral vem para complementar. Né? Mas, enfim, dá para tomar só o floral também se tu não tem diagnóstico, se tem emoções ali que tu quer trabalhar. Enfim, tem várias perguntas, né, Maíra? A Drica acabou de falar que ela tomou para ansiedade, que foi com você que ela falou e que ela tá muito melhor. Que legal. Sim. Sim, Eu tatuo desde 2007, né?
Então, tem bastante gente, assim, que já usou, já aprovou, né? E é o que me fortalece, assim, para seguir, porque eu vi os resultados em mim, né? Comecei a fazer os atendimentos e as pessoas me relataram muita melhora, tanto nas crianças quanto nas próprias mães. Muitos pais têm participado também. Sobre os florais, Maíra, tu acha que ficou claro? Será que tem alguma Eu acho que sim. contraindicação? Alguém perguntou se falou, meu filho tem asma, teria alguma contraindicação? Existe alguma coisa que poderia impedir a pessoa de, nessa situação é melhor não tomar? Ou é para qualquer pessoa? Para qualquer Inclusive para pessoa. bebê, né? Porque tem essa questão também, tô amamentando, posso tomar? Tô com bebê, posso tomar? O bebê pode tomar? Como funciona isso? Que eu sei que Pode. pode, enfim, É, explica. as pessoas, né? Mas, assim, não tem nenhuma contraindicação e nem um efeito colateral, assim, né? Não, por exemplo, eu tô meio floral, tô me sentindo com dor de cabeça. Não, isso não acontece. Não tem efeitos colaterais nesse sentido. Pode ser que algumas emoções aflorem, porque a pessoa tá ficando mais consciente das emoções, mas isso tende a passar logo, né? Mas, assim, a questão que pega muito é do conservante, né? Que o floral, ele tem um conservante alcoólico, mas como tu usa 4 gotinhas por vez, então é uma quantidade muito pequena e não faz mal para o organismo. E para bebês, ou pessoas que amamentam, ou pessoas que têm alguma questão com álcool, né? Porque tem também um gostinho, no fundinho tem um gostinho do álcool. Dá para fazer em solução glicerinada, que é um outro conservante, né? E tem algumas outras opções, até vinagre de maçã. Mas assim, as farmácias sabem quais são os conservantes que podem ser usados que não são um álcool, né? Então, tu vai falar com a farmácia que quer um outro tipo de conservante. Mas eu, por exemplo, dou para as minhas bebês, né? Para as duas com álcool, durante a gestação eu sempre usei, porque conserva muito bem, né? O conservante alcoólico é ótimo, assim. Então, isso, qualquer pessoa mesmo pode usar, até idoso. E é super recomendado, É. inclusive, que gestantes e mães, assim, no puerpério utilizem, né? Considerando essas emoções, toda essa disfunção hormonal, né? Então, os florais vêm para dar aquela harmonizada, aquela sincronizada nas emoções, para daí, Uhum. então, ela poder levar com mais tranquilidade esse puerpério. A Débora tá perguntando, é para adulto? Eu achei que era para criança, é para as duas, para todo mundo. Na verdade, o que a Andressa estava falando, que ela costuma atender a criança, a mãe vem para tratar a criança que está com alguma questão emocional ou de saúde, e aí no final ela faz um bem bolado e acaba tratando o adulto também, né? Mas assim, tem mães que vêm por elas, né? Eu Também. tenho essa experiência, e tem pessoas que não são mães também, né? Tem muitas clientes que não Uhum. são mães, que vêm para se tratar com os florais, né? Como eu sou mãe, né? E me pegou nesse universo, então eu quis unir essa terapia e com a maternidade, né? Então, para Uhum. ter essa abordagem, porque faz muito sentido para mim, né? E inclusive com as questões da parentalidade, que a gente já está desenvolvendo, o autoconhecimento, a consciência de muitas coisas, os florais vêm para potencializar, né? Então eles podem trabalhar essas questões assim mais pontuais, né? Por exemplo, tá acontecendo alguma questão, né? Como mais ou menos o que a gente está vivendo agora, eu tô com medo, então eu vou usar um floral para esse momento. Né? O meu filho está com um problema de adaptação na escola, então vamos usar um floral para esse momento. Então, tem para casos pontuais e momentâneos, tem também para trabalhar níveis de cura mais profunda, né? Então, eu tenho um trauma muito grande, desde sempre, eu tenho um problema de autoestima. Então, nesses níveis também dá para usar, né? E de personalidade, comportamento, eu tenho problema para me relacionar, né? Eu tenho alguma questão, sempre tive medo de dirigir. Então, assim, para tudo que tu possa imaginar que é um Uhum. conflito, algo assim que tu quer desenvolver na tua vida, vai existir lá uma fórmula de florais para te trabalhar, para que tu Uhum. possa encarar isso de uma Eu, maneira mais. eu posso falar a minha experiência, assim, teve a questão com a Nara, né, que a gente acompanhou por muito tempo, e depois, quando já tinha mais ou menos resolvido um pouco a questão dela do que era mais urgente, porque também teve muito a ver com o preparo que eu estava fazendo para a Nara fazer a operação dela, né, eu queria que ela estivesse segura, que ela estivesse confiante, porque ela ia operar a mandíbula no ano passado, né, lá para agosto, setembro, outubro, ainda não tinha data, então eu fiz toda uma caminhada para deixar ela bastante confiante. Aí no final acabou mudando, os planos mudaram, a operação foi outra, foi mais leve, mas ainda assim valeu pra caramba.
E aí, na sequência, eu tive que cuidar muito mais, bom, do dela também, mas do meu preparo, porque eu estava vivendo o processo de separação. E aí, obviamente, com isso, eu estava vivendo também em contato com um monte de emoções novas, né? Desde insegurança com o que ia acontecer, medo do futuro, né? Tipo, raiva do parceiro, tipo, aquelas fases do luto, né? Que você fica negação, raiva, não sei o quê. Tipo, trabalhando Uhum. várias questões. E aí eu fui, culpa de não sei o quê, tipo, tudo que é meio, digamos, previsível numa situação de separação. Eu fui trabalhando também com os florais de bar para poder reajustar essa parte do emocional. E foi bastante importante para mim, assim, esse apoio. E tem alguém perguntando aqui, né? Ah, eu praticamente já tô em quarentena há 3 meses porque eu tô com um bebê pequenininho e agora eu tô muito ansiosa e deprimida. Os florais podem me ajudar? Com certeza. Hum. É uma alternativa bem acessível para te ajudar nessa questão, né? E eu costumo dizer até, inclusive, que a terapia floral, ela é descascar uma cebola, tá? Vamos imaginar, assim, que a gente vê, eu tô ansiosa, eu tô depressiva, né? Então, a gente vai começar, a gente vai fazer um atendimento, fazer a indicação ali da fórmula, para a gente tirar essa casca do que tá mais aparente, né? A tristeza, né? Talvez a preocupação com o futuro. Deu uma pausadinha. Foi só para mim? Tô aqui olhando, morro de medo de olhar as perguntas, porque às vezes eu faço coisa errada, mas acho que eu não fiz nada errado, não. Acho que pausou mesmo. É a sua conexão ou a minha? Meu Deus. Peraí, deixa eu... Voltou. Melhorou? Tô? Agora voltou. Ai, Sim. até que parte eu falei? Que eu tava aqui, Volta. né, falando. Volta, você estava falando da ansiedade, do medo, mas eu realmente perdeu o fio. Isso, mas a questão assim de descascar a cebola, né? Isso deu pra ouvir? Ah, sim, sim. Descascar a cebola. Isso, então a gente vai tirar essa casca, que é o que está mais aparente, para que depois a gente possa acessar as outras camadas, né? Do que está por trás, né? O que que aconteceu para que tu se sinta assim? Claro, né? Tem todo um fator externo, né? Mas dá para a gente olhar mais profundamente para os teus medos, né? Porque, por exemplo, no sistema de florais de Bach, tem um grupo só de florais para trabalhar medo. Então, todas as maneiras que o medo pode se manifestar, né? Então eu vou escolher ali a essência que mais se adequa ali ao teu caso, porque a ansiedade, na verdade, ela nada mais é do que o medo do futuro, né? Essa preocupação, talvez a aceleração, o medo de perder o controle, mas chega muito ali no medo, né? Então a gente vai investigar e ver essa questão, a questão da depressão, né? Também está muito relacionada com o passado. Então, o que, que é importante? Assim, cuidar os pensamentos, né? O que, que eu tenho pensado? Onde está a minha cabeça, né? Se eu estou mais para o futuro, então isso significa que eu estou mais ansiosa. Se eu estou mais para o passado, caracteriza mais a depressão. Então, junto com os florais, é importante também a gente ter a consciência, né? Ter a nossa parte, né? Que é tentar viver mais o momento presente, né? Buscar nesses desafios, assim, oportunidade para melhorar. Né? Então, isso é interessante. Então, assim, com certeza ajuda nessa questão do puerpério, por estar em casa, né? E a gente vai investigar para escolher as melhores essências para que tu possa utilizar e se sentir mais animada. Isso é legal. Tu não vai usar um floral para tristeza, tu vai usar um floral para alegria. Porque a ideia da terapia floral é a gente potencializar as coisas boas. Né? Então, não é um floral para medo, é um floral para desenvolver minha coragem. Não é um floral para impaciência, é um floral para paciência. Né? Então, é pensar nas virtudes. Então, o que, que eu quero? Né? Eu quero me sentir mais animada, eu quero me sentir mais tranquila. Então, eu vou usar o floral com essa intenção e o floral vai ressoar ali nas tuas células, nos teus tecidos, porque é uma terapia vibracional que trabalha por ressonância, né? Então, quando a gente ingere a essência, até eu peguei aqui um frasquinho para mostrar, é mais ou menos assim, ó, um frasquinho Uhum. de 30 ml, né? Para quem nunca viu, né? Tá pensando que vai, enfim. Então, vai usar, vai tomar o floral. Essas flores, né? Essas essências florais que tem aqui, são capazes de se comunicar ali com o teu interior, né? Com a tua vibração, com a tua energia, né? Então, ressoa para a mente consciente e traz mais bem-estar, né? Traz tranquilidade, enfim. Respondi a pergunta? Acho que sim. Olha, eu fiz uma caixinha de perguntas, né?
porque, é, porque eu queria saber o que as pessoas estavam tendo de maior desafio nessa época da quarentena, né? Com essa coisa de ter que ficar fechado em casa e tal. E vieram diversas situações que aí seria legal se a gente pudesse falar um pouquinho, assim, se, como que o Floral poderia colaborar para poder ajudar nessas partes, né? A gente já falou bastante de ansiedade, mas muita gente está falando de estar tendo problema de ansiedade, preocupação com o futuro, dificuldade com lidar com esse sentimento, porque tem gente, inclusive, que está relatando crise de ansiedade, ataque de pânico, e às vezes até, assim, muitas falaram que estão com dificuldade de não parar de comer. Não consegue parar de comer, tá comendo de tudo, tá com medo de engordar, mas tá percebendo que tá jogando tudo pra comida, assim, sabe? Então, eu queria saber se existe, você acredita que também pode ajudar com isso. Também pode, né? Então, por exemplo, eu sou ansiosa, estou preocupada, com medo do futuro, então eu estou comendo mais. Vamos pegar essa Uhum, parte, né? Então, assim, os florais que eu vou utilizar provavelmente vai ser para trabalhar os teus medos, para trabalhar a tua compulsão, né? Porque então eu tô compulsiva, tô indo lá comer para trabalhar mais a tua mente pro presente, né? A questão dos medos é igual, né? Então, nesse caso, que a gente está vivendo um momento mais pontual, vão, vão ser aquelas essências que vão trazer mais, assim, essa tranquilidade para agora, né? Claro que a gente pode, depois, né, que descascar essa cebola, se aprofundar lá nas outras camadas, né, para trabalhar mais coisas de personalidade, curar coisas, assim, né, que vem lá da infância. Mas existem sim, né, toda a possibilidade de usar os florais e isso melhorar consideravelmente, assim, a questão de impaciência, de irritabilidade, né, que também é algo que me trouxeram, né, eu tô mais irritada, não aguento mais, ainda mais que eu tô com as crianças em casa, né, porque, como eu disse, né, se a gente, já tá difícil pra gente lidar com as uhum. questões, já se sente desestruturado, imagina o que é para as crianças, né? Como que a criança vai apresentar? Vai ser no comportamento, né? Vai ser, às vezes, estar mais irritado, vai ser estar mais ansioso, com medo também, né? Chorando Porque mais. chorando mais, né? Exatamente, resmungando, né? Esses dias a Larissa andava aqui em casa, sabe? Miando, 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 miando. Eu já percebi, claro, ela tá em casa tantos dias, né? Então a gente é legal e eu imagino que a maioria das mães estão com essa consciência, assim. Mas e aí, o que a gente vai fazer, né? A partir Uhum. disso, né? Ok, vamos pegar essa situação, porque isso tá na vida, né? A gente não tá preparado, mas tudo pode acontecer, né? Mas eu tenho certeza que a Claro. gente dá conta, assim, e os florais, assim, são potencial para ajudar isso, assim, a trazer ajustar as coisas, né? Que precisam ser ajustadas, que a gente já tá vendo, a gente já tem consciência. Então, é seguir por isso mesmo. Então, e isso é legal, assim, porque dentro do olho do furacão, a gente às vezes pensa, ai, né, tá ali vivendo tudo aquilo. Mas quando a gente fala com uma pessoa imparcial, muitas pessoas me relatam assim, olha, só de conversar eu já tô Hum, muito leve, né? claro. Porque daqui do lugar eu vou conseguir ver coisas que talvez tu ali vivendo na situação não tá enxergando. Então ali eu vou trabalhar. Às vezes tu pensa que, eu tô com medo, sei lá, né? A questão financeira, que é algo que tá pegando para muita gente, né? E, Uhum. e Sim. essa questão financeira desestrutura tudo, né? É mente, é emoção, a gente já, enfim. É, e a gente Então, não vai ficar com a cabeça no lugar, né? Já ficar com aquele fantasma do futuro aqui e não tem como controlar, então dá um desespero, porque é uma necessidade de controle que você se escapa, né? Totalmente, porque não tem perspectiva, ninguém sabe o que vai acontecer. E, é, literalmente ninguém mas, sabe o que vai acontecer, não, né? mas olhando pelo lado positivo, ou lado luz, assim, né? Imagina, assim, como a gente vai sair disso fortalecido, né? Se a gente realmente aproveitar, né, essa situação, né? Porque é aquela velha história, né? Depois da tempestade, sempre vem, né, a calmaria, enfim. Então, a gente poder usar nesse momento para se olhar, para se conhecer, para voltar para a gente mesmo, para trabalhar as nossas questões, né, para trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa fé, né, a aceitação das coisas como elas são, e a aceitação também não quer dizer se conformar, ou tá bom, aceito que dói menos, mas assim, tentar ficar em paz com o que é, né, com o fluir da Confiar, vida. né? Aceitar. Aceitar no sentido de confiar que é o que é, né? Não tem o que fazer, na verdade. É de chuva, tá? Tá chovendo. Eu É, posso tirar que tá chovendo, que estragou meus planos, que eu ia passear, ou então eu posso pegar, botar minha bora. galocha, minha
com o meu guarda-chuva e ir pra vida, né? E ir pra vida do jeito que eu consigo, do jeito que dá, com as possibilidades que eu tenho. Mas o que não é legal é a gente ficar ali naquela situação, né? Chorando porque tá chovendo e estragou meus planos, né? E transmitindo isso para quem a gente não quer transmitir. Então, e a terapia floral, por ser acessível, eu digo acessível porque, principalmente para esse momento, né? Eu não sei nos outros países, né? Mas tu já tem uma pessoa que faz os florais para ti. Mas aqui no Brasil, eu fiz uma enquete, tem muita farmácia de manipulação que está funcionando e os florais a gente pode manipular lá, né? Então, a partir do momento que tu tem a fórmula daquilo que tu quer trabalhar, daquilo que tu quer tratar contigo, com teu filho, se teu esposo quiser vir, ele é muito bem-vindo. Eu normalmente faço essa relação materno-infantil porque o primeiro passo é da mãe, mas tu pega na farmácia e usa durante esse período que tu tá em casa, né? E já vai intencionando coisas boas. Também é legal usar o lúdico com a criança, eu sempre dou essa sugestão, assim, né? Então a gente tá tomando essas gotinhas, né? O que a gente quer para hoje? Essas gotinhas aqui não é a gotinha para te parar de chorar, não é a gotinha para te não ter medo, não é a gotinha para que tu Para dormir possa mais. dormir mais. Não, é a gotinha do amor, da paciência, da coragem, né? Então, cada gotinha pode ser algum sentimento bom, né? E é um condutor de diálogo, né? Porque daqui a pouco a mãe pode abordar o assunto, né? Alguma coisa, alguma questão, não necessariamente pode ser claro dessa questão do vírus, enfim, mas alguma questão assim dela com uma criança, alguma questão de comportamento da criança, né? Adaptação, enfim. Então dá assim pra gente usar Com o a Nara eu floral. fiz muito isso. Quando ela estava preparando ela para cirurgia, eu ainda achava que era a cirurgia mais difícil de enfrentar, né? Da reconstrução mesmo da mandíbula. E aí eu falava, são as gotinhas mágicas. O que você quer para hoje? Confiança, coragem, amor e alegria. Não sei. Aí ela, tipo, sempre assim, ela inventava, né? Às vezes ela pediu para eu também dar uma opinião, tipo, eu escolhi uma coisa, ela escolhia outra, mas era tipo uma brincadeira, assim. É demais. Assim. E também para nós, né? Porque quando a gente vai tomar as gotinhas do floral, é como se a gente estivesse relembrando todas as coisas positivas que a gente quer, né, Também. trazer pra gente, assim, né? Então eu sempre digo, você não usa o floral pensando, vou tomar meu floral para minha ansiedade. Não, né? Então, assim, é muito importante eu ter a consciência, porque o floral faz ele a parte dele, 50%, e tem a tua parte. Não dá para tomar o floral e achar que bom, agora eu vou tomar floral, vou ficar zen, tudo vai melhorar. Não, a gente tem ali a nossa parte, que é buscar se melhorar, é buscar a leitura, é buscar autoconhecimento, né? E o floral dá aquele plus, aquela ajudada ali, para que tu possa desenvolver melhor essas questões que tu quer desenvolver, essas virtudes que tu quer desenvolver. Então, assim, crianças que, por exemplo, teve um caso agora, né, de uma criança que ela tava, de repente ela ficou agressiva, de repente ela ficou com raiva. É um sintoma da ansiedade por ela estar confinada, né? Uhum. E além de tomar o floral, o que mais que a gente pode fazer? Olha, essa criança está precisando de mais conexão, tu precisa se acalmar, né? Tu usa também o floral, tenta ficar mais presente. Então, é todo um enredo, todo um contexto, né? Uhum. Usar o floral e também por isso, inclusive, que eu busquei a parentalidade, né? Porque para ter essa metodologia de apoio para ajudar as mães nesses casos, porque não adianta nada eu dar um floral pro meu filho, sei lá, não bater e eu bater nele, né? Por exemplo, né? Um exemplo bem Ou eu me clássico. descontrolo, né? Eu me descontrolo com a criança, grito com ela e não quero que ela me responda, por exemplo, né? Tipo, ela tá muito saidinha. Mas eu não percebo o meu tom de voz quando eu falo com ela, né? Na verdade, Exato. eu estava lembrando, porque quando eu coloquei essa caixa de perguntas, algumas questões, óbvio, eram relacionadas ao comportamento da criança que está muito alterado por conta desse confinamento. Né? Então, são crianças que estão muito mais estressadas, que estão mais agressivas, que estão mais birrentas, né? Mais choronas, ou tendo aquele mais ataque de descontrole emocional. São crianças que estão chorando mais, algumas estão muito amedrontadas por conta da situação, porque começam a ouvir história. E aí também tem a questão de que muitas vezes os pais estão com uma expectativa de que a criança esteja, digamos, levando a coisa na tranquilidade, mas às vezes eles não estão conseguindo eles mesmos dar espaço para as emoções deles aflorarem. Eles ficam com aquela coisa do tipo, eu não posso ter medo porque eu não quero transmitir isso pro meu filho.
sabe? Eu não posso chorar porque eu não quero que ele se preocupe. Só que muitas vezes isso pode até atrapalhar, porque no sentido de que a criança percebe, absorve e acaba manifestando a angústia do pai, né? Porque não existe isso de dissimular, né? A gente às vezes tem essa falsa sensação de que a gente pode controlar e se colocar numa postura né, de perfeito ou vencedor ou muito forte e tal, e a criança vai receber aquilo e vai se regular através disso, né? Desse exemplo do pai. Só que às vezes o pai por dentro tá um caco tentando É, esconder e não consegue entrar em contato. O floral acho que pode, de repente, não sei. e mesmo que ele tente mentir para si mesmo, né? O comportamento dele vai revelar também, né? E existe muito esse fator, né? Até um fator biológico, assim, né? Os neurônios espelhos, né? Onde a criança aprende por imitação. E com a ansiedade, com os medos, é a mesma coisa. Quem nunca ouviu aquela frase, vai levar a criança para adaptar na escolinha? Eu tô sentindo mais do que ela. Daí, claro que a criança também sente, né, uma insegurança, porque eu tô sentindo ali também, por mais que eu diga, não, filho, Alguém vai. acabou de falar que usou o floral para adaptação escolar, para mim e para criança, que é praticamente esse exemplo que você está dando. Exatamente, sabe? Então não tem como fugir, assim. A criança sente por isso, né? Porque ela acaba biologicamente e também nesse nível físico, assim, né? De imaginar, assim, que as nossas emoções, elas nada mais são do que energias em movimento, tá? Então não tem, assim, uma energia boa ou uma energia ruim. O que existe são frequências vibracionais. Então, se eu tô sentindo medo, eu estou vibrando numa frequência vibracional, né? Vibrando numa frequência energética menor, enquanto se eu sentir coragem, eu estou vibrando numa frequência maior. E as crianças são super sensíveis a isso, né? Nós mesmos somos, né? Se eu chego, por exemplo, sei lá, eu costumo dar esse exemplo, né? Que é fácil de entender. Eu chego num cemitério, tá? Eu chego lá, tá todo mundo ali com uma frequência menor, porque tá todo mundo sentindo, né, medo da morte, tristeza, algum remorso, enfim. Então ali, quando eu cheguei, eu já senti uma coisa, né, diferente, uma frequência mais baixa. Então eu não vou conseguir ficar rindo ali, não vou conseguir ficar alegre ali, eu vou estar sentindo aquilo ali. Agora, se eu vou numa festa, né, onde está todo mundo sentindo amor, alegria, tá todo mundo, né, feliz da vida, então ali eu já chego, opa, que lugar legal e que vibração boa, que energia boa que a gente fala, mas é uma frequência alta. E dentro da tua casa, como é que tá? Né? Se a gente botasse uma câmera lá na sala, né, da tua casa, a gente pudesse ter uma visão assim, quais são as frequências, será, que estão vibrando ali? Então, isso explica muito nesse aspecto, a criança sentir essa frequência, né? Sente muito, muito mesmo, assim. Então, por isso que é importante a gente olhar para isso, positivar as emoções, né? A nossa frequência, que é exatamente isso que os florais fazem, né? Nos remetem, porque existe um nível de vibração, de energia aqui nessas essências. E elas são capazes de conversar ali com o nosso corpo, né? Com as nossas energias, isso ressoa e acaba mudando o nosso nível. A gente vibra no mesmo nível das essências que a gente está usando, né? E a criança, por consequência, daí acaba vibrando também. Então, é muito mais sobre nós, mães, pais, do que sobre as crianças, assim, né? Então, quando a gente olhar ali a criança com alguma questão, volta para ti, né? Olha para dentro de ti. Isso é algo que tu fala muito na página aqui no teu perfil, Uhum, né? sim. E Por... faz muito sentido. Sem afinidade. Faz muito sentido assim mesmo, sabe? Então é aquela coisa. Bom, nada mudou, mas tudo mudou, porque eu mudei, sabe? Uhum. Então eu mudei minha maneira de olhar, mudei minha maneira de sentir, e o meu filho, né, milagrosamente ou não, começou, né, a também mudar o comportamento e se É, a sentir Fernanda melhor. está falando, né? Meu bebê tem 6 meses e meio e essa última semana ele estava muito irritado, chorando, com sono atrapalhado, com toda a situação. Eu não percebi que o problema era eu. Eu estava sem paciência e cansada, né? Que na verdade a gente está. Agora ela continua aqui. Ele acabou sentindo a minha energia ruim e só piorou o quadro de mudanças que ele tem passado, típico da idade. Então, no meu ponto de vista, a maioria das vezes o problema, entre aspas, está no adulto, no ambiente. Vou experimentar os florais, não usei. Vale a pena. Ah, Na verdade, eu ia falar disso, assim, que outra questão que surgiu bastante também no Stories foi justamente isso, né, cara? A gente está confinado em casa e muitos de nós
tem aquele formato de ter uma ajuda que vem de fora, né? E de repente parou essa ajuda. Aí, de repente, tem que trabalhar em casa, né? Tem que cuidar das crianças, tem que limpar a casa sem nenhuma ajuda externa, né? Que alguns têm, alguns não têm, mas enfim, de qualquer forma, são coisas que vão se acumulando. Alguns estão Casa tá tendo. sujando muito mais, né? Porque todo mundo em É, casa tá jogando é, tanta louça mesmo que eu É, nem e, sei. e alguns têm ainda que fazer a parte do homeschooling, né? Que de repente tem que ser o professor das crianças. Não é só que, tipo, a Nara, por exemplo, está em casa, mas ela não tem nenhum dever de casa. Eu estou tendo que Uhum. ter ela em casa, mas tem gente que tá, tipo, com a demanda ainda de ser professor, de repente, dos filhos, né? E alguns ainda falam, algumas mães ainda falam, e olha, e meu marido, na verdade, parece mais uma criança. Então, tipo, é como se eu tivesse ganhado um filho, porque tem alguns homens que, infelizmente, não participam de nada, ou E participam é bem muito pouco e acabam sendo um cuidado a mais que a mãe tem. Então, tipo, não tem espaço nenhum para autocuidado. Essas mães estão se sentindo super sobrecarregadas. E alguém falou, a louça não acaba aqui. E aí, claro, fica. Óbvio que a pessoa tá estressada, tá cansada, tem que ter paciência, e não tem como a criança não sentir né, o Isso. efeito disso, né? Exatamente, né? E também, né, e é entendível, né? É muito Hum, compreensível, assim, da gente tá, né? Então, assim, não se julguem por É, estar sem, porque aí tem a sabe? culpa também. Uhum. Sabe? Porque você não tem sentimento ruim, tá? Eu tô com medo, o medo, ele pode ser bom, porque se eu não tivesse medo, eu não me protegeria, eu não protegeria os meus filhos. A culpa pode ser um impulso para mudança de alguma coisa, né? Então, tem esses sentimentos menos bons, eles vêm para nos ensinar muitas coisas. Então, ai, né, tô sem paciência, enfim. Nossa, daqui a pouco é para te perceber como o teu ritmo interno tá acelerado, como tu precisa voltar para cá, né? Então, usem disso para que vocês possam, né, melhorar esses É, né? aspectos. Exatamente, assim, então eu sempre costumo dizer, não se julguem, né? Então, se investiguem, claro, se observem, né? Então, a gente pode se observar, não é bom nem mal. Eu estou, assim, eu estou cansada, é claro, porque tem isso, e aí, o que eu vou fazer? Porque essa questão, assim, porque em 2 semanas, né, pra ti até acho que um pouquinho mais, mas semana passada, a gente tava cheio de planos e sonhos e vivendo a nossa vida lá, né, tudo certo. E de repente, agora eu tenho todo um outro contexto, então eu preciso administrar esse meu novo setor da vida, né, que é aqui em casa, na quarentena. Então, assim, uma rotina é muito recomendado, sabe? Para que a gente possa manter. Porque a criança, quando ela tem a rotina, ela costuma colaborar mais, né? Quando ela sabe o que vai acontecer. Então, até no começo, eu tentei deixar a Larissa assim, tudo bem, deixa ela mais no celular, por exemplo, né? Vendo os vídeos ali, ou Netflix, mas assim, né? Não, né? A gente ainda tem que cuidar da alimentação, a gente ainda tem que cuidar do tempo de celular, a gente ainda tem que tirar, se a gente faz o home, por exemplo, trabalho em casa, a gente ainda tem que ter um tempo para trabalhar. Então, tira um tempo, né, do tempinho aí para que tu organize a tua rotina. Como que tu vai fazer a partir de agora? Para que as coisas, né, para que tu não se sinta tão cansada, né, para que tu não tenha essas questões de explodir, né, porque a gente vai guardando, daqui a pouco a gente explode. Daí a gente explode com quem? Com a criança, que é quem a gente não quer explodir, né, enfim. Uhum. Então, isso é importante, assim, se tu puder, né, organizar, assim, a tua rotina para que tu tente levar melhor, assim, eu acho que é importante. Então, planeja, né? Traz a criança junto para participar, né? Quando a criança participa, ela também tem mais tendência de colaborar, né? Então, o tempo que a mamãe precisa trabalhar, o tempo que tu vai olhar as telas, né? O que a gente vai comer, como que vai ser, a hora que a gente vai dormir. Esse tipo de... Por isso que eu disse, né? Não adianta só usar o floral ali e achar que tudo vai se resolver. A gente tem a nossa parte ali também de se organizar, né? E eu acho que a gente precisa muito fazer isso, né? Então, assim, ó, ok, já passou. Eu, por exemplo, tive uma fase ali bem nos primeiros dias de não aceitar. Eu não acredito que isso está acontecendo. Como assim, né? Agora Uhum. né? Porque eu troquei de sala, a gente tá com eu e mais 2 colegas estamos com um espaço lindo para dar curso, para fazer grupos, e é tudo que não dá para fazer, e tá tudo parado, né? Então teve aquele momento ali, né, de nossa, O depois baque. 2020 não era para ser assim, como assim? Tava tudo planejado. exatamente, né? Então, a gente falou, né? Até eu vi esses dias um meme, né? Ai, quem falar que 2021 me surpreenda, vai ver só, porque, né? A gente, me surpreenda 2020, olha como me surpreendeu Não mesmo. quero mais falar isso, cuidado com o que você pede, né?
Exato. Então, assim, então, já que a gente está aí, ok, o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Desse dia de chuva, como eu disse, a questão da aceitação, né? Vamos se organizar, o que a gente pode fazer? Então, vamos fazer a nossa parte. Bom, mas eu tô percebendo que eu tô com muita dificuldade aqui com esse medo, com essa ansiedade. Então, tá, tem um floral ali que vai te ajudar a potencializar isso que tu já quer mudar, né? E também para tua criança, né? Para vibrar numa frequência maior, vocês todos em casa. A Mona Lisa tá falando que ela tá tendo uns 10 ataques de birra por dia do filho dela. Eu não sei a idade do filho, se ela quiser falar. Uhum. E a Elisa perguntou se eles são controlados, os florais. Ela perguntou lá pra frente, não sei nem se ela tá online ainda, mas eu esqueci de responder, de colocar essa pergunta. São controlados? Regulamentado, imagino que ela quer dizer, né? Alguma coisa assim. Ah, tá. Regulamentado? Ela falou controlado, eu não sei o que ela quis dizer exatamente. Eu imagino Eu, que seja. eu, eu entendi, assim, uma questão de tu... Hum, de um acompanhamento, né? Qual floral eu tô usando, qual é a dose que eu devo usar, por quanto tempo eu tenho que usar. Eu imaginei isso, assim. Não não sei, sei. né? Não sei, porque como eu também estou na Espanha, às vezes os termos eu fico meio confuso, já esqueço. Como é que fala isso no Brasil mesmo? Uhum. São quase 10 anos aqui. Alimentação, eles são, inclusive, eles são recomendados pela OMS como uma terapia natural e uma terapia complementar, né? Então, assim, super tranquilo de usar, né? Uhum. E em relação a ser controlado nesse sentido que eu entendi, assim, né? De o que eu devo usar, quanto eu devo usar, qual é a dose, enfim. A verdade é que não tem, assim, exatamente. O teu terapeuta, né? Que vai prescrever ali, indicar as fórmulas conforme tu estiver utilizando. Até, inclusive, a terapia floral, ela é um tratamento, né? Eu usei a primeira fórmula, tem coisa, daí eu vou usar aquele primeiro frasco, esse frasco aqui, tá? Esse frasco ele dura mais ou menos uns 20, 25 dias. Quando terminar esse frasco, a gente volta para um atendimento para que a gente possa ajustar essa fórmula. O que ainda precisa continuar, né? O que tá tudo beleza, passou, né? Era aquele momento e eu tomei esse floral e tá tudo certo. E o que eu percebi de novo, porque daí eu já tô acessando a segunda camada lá, que eu preciso trabalhar. Então a gente vai ajustar essa fórmula e seguir utilizando, né? E o tempo vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que num frasco, ok, Andressa, gratidão, tá tudo certo. Tem gente que faz terapia ali por 6 meses. Eu, como é muito acessível para mim, né? Então, sempre que eu tenho alguma questão, eu vou lá, faço uma fórmula para mim. Então, a gente pode usar nesses momentos assim. Ah, eu tenho uma prova, né? Eu tenho um concurso, eu preciso estar mais focado. Ou eu tenho a questão do desfraude, do desmame, eu preciso para esse momento, ok? Mas também tem as questões assim mais profundas, né? Mais enraizadas, que eu posso seguir e ir por mais meses trabalhando essas questões. Uhum. A Mona Lisa falou que o filho dela tem 4 anos, que está tendo 10 acessos de ataques de birra durante o dia. Acho que tem que investigar muito assim, o quanto você também tá, como que tá o seu emocional, se você tá dando também espaço para que isso venha, né? Como você tá lidando com essas frustrações é claro, pensar que o confinamento é um desafio para a criança, dependendo inclusive da forma como é a personalidade da criança, né? Se é mais expansiva. A Nara, por exemplo, nesse momento estou dando graças a Deus que ela é uma pessoa bem tranquilinha, quietinha, ela é muito de manualidades, ela não é muito tipo dessas garotas que precisam do espaço livre o tempo todo. Então ela está até que ok com a situação, mas eu sei que tem essas crianças que precisam do movimento desesperadamente. E aí pode ser muito frustrante para eles essa coisa de estar preso, né? Tem que buscar essa criatividade, assim, né? Mas que nem ela falou, eu trabalho com disciplina positiva e comunicação não violenta, né? E eu amo, assim, mas o que eu percebo, assim, que as técnicas são muito válidas, mas elas não vão funcionar se eu não estiver conectada. Se eu não Uhum. estiver ali com aquela presença interessada, né? Se eu estiver fazendo no automático como um método, né? Então, assim, várias pessoas, mas eu falei com calma, mas eu dei as duas opções, mas aconteceu isso, mas eu falei, não Eu mesmo assim fiquei na não altura, né? altura, né? Eu usei a linguagem pessoal, mas assim, como método não funciona. Eu preciso o quê? É realmente me conectar com aquela criança, né? Realmente estar interessada naquilo que a criança está passando. Então, sempre é um termômetro, né? Então, teve ali uma explosão de birra. O que aconteceu aqui?
né? Então, assim, volta pra ti, relaxa, né? Porque a gente não percebe. Uma vez, eu tava dando um banho na Larissa, né? E eu tava bem. Eu tava muito bem, tava tudo bem, né? Eu achava que tava tudo bem, né? E eu Uhum. falei assim, filha, ela tava tomando banho, filha, fiz assim, né? Filha, vamos passar o shampoo. E ela nem tinha um pra mim, ficou lá, fazendo coração no box e não sei o quê. Mamãe, eu, Lari, vamos, filha, vamos passar o shampoo, Lari, vamos tomar banho, né? Comecei, né? E ela falou assim pra mim, ai, mamãe, fala direito comigo. Eu falei, mas eu tô falando direito, como é que tu quer que eu fale? Daí ela disse assim, filhinha, vamos passar o shampoo agora, sabe? Meio cantarolando, assim. E ali me. Nossa, eu tô tão acelerada e nem tinha percebido. Eu lembro que eu agradeci pra ela e falei assim, ai, filha, obrigada, né? Eu não tô percebendo Por que eu me tava. trazer de volta para a Terra. Exato, eu tava bem, mas eu tava acelerando, sabe? Tava Uhum. acelerada, né? E isso é importante, assim. O ritmo da criança, ele é o mais próximo da essência. Né? Então, a criança vive no presente. Então, se já que agora, e a gente já sabe que se a gente está no futuro, a gente está ansioso, se a gente está no passado, a gente está mais depressivo, e que aqui no presente que a gente não tem estresse, né? Porque 90% das coisas que a gente pensa, mira bola, não acontecem, né? E Uhum. daí, passado também já foi, né? Então, se a gente está no presente, a gente não tá sofrendo, a gente não tem estresse. Então, a criança nos traz para o presente. Né? Então, esse ritmo da criança, então, talvez seja um momento a gente perceber o quanto os nossos filhos, né, são importantes para esse momento que a gente está vivendo. Volta para ele aqui. Já que eu não posso sair, então eu tô aqui, tô com ele, eu vou aproveitar, vou me conectar mesmo. Que é essa presença interessada. E essa presença interessada é o que vai gerar a colaboração. Né? Então, assim, eu tô aqui prestando atenção em ti, vamos imaginar, sei lá, duas amigas num café, que uma tá realmente interessada na outra, né? Quando uma fala, a outra presta atenção. Então, se caiu ali uma xicrinha de café, virou café, aconteceu qualquer coisa, não vai precisar falar, ah, amiga, me ajuda aqui. A minha amiga vai ali, vai ajudar. Ela tá vendo a necessidade, ela vai querer colaborar, sabe? Então, é Uhum. mais ou menos assim, né? A gente precisa dessa conexão, dessa presença interessada para ter a colaboração. Então, se tá tendo muita birra, né? Pode ter certeza que é porque a gente está desconectado deles, assim, E acho que tem né? uma outra questão também que eu falo bastante na página, que é essa abordagem de você entender também que esse choro, ele é importante muitas vezes até para a criança poder extravasar aquilo que está acumulado. Aí você pensa que a criança está já confinada, tendo que viver um monte de desafio, frustração, a rotina dela mudou, os adultos estão tensos, tá toda uma energia esquisita, né? Tá realmente um momento de adaptação e a gente não sabe quanto vai durar, tá muita incerteza, né? Então ela tá, de certa forma, absorvendo muita coisa, que a gente não tem que ficar se sentindo culpado por isso, simplesmente a realidade está mais desafiadora do que o comum. Então, para ela tá difícil. E o choro, ele vem para limpar também essas toxinas emocionais, né? Do tipo, meu, tem que sair para algum lugar. Então, às vezes, a gente, sim, pode ser falta de conexão, ela tá falando. Mas, às vezes, esse choro, ele vem de uma forma para liberar isso, e aí o pai e a mãe ficam desesperados querendo eliminar esse choro e encurtar esse acesso, porque ficam achando que a criança está sofrendo e que é melhor ela ficar bem logo, né? E aí, sem querer, começam a fazer um monte de intervenção. O que acontece? Aquele mal-estar ainda não saiu. E se ele está realmente numa situação desafiadora, ele vai manifestar várias vezes. Então, às vezes, o que a gente precisa, mais do que ficar querendo interromper e achar que ele tem um problema da criança ainda não parou de chorar, meu Deus, ela não para de chorar, permite. Permite esse choro acompanhado, não é tipo um choro do tipo, ai, quando você não parar de chorar, não quero falar com você. Não. É um choro do tipo, eu estou aqui, eu estou vendo que você está mal. Você quer colo, por exemplo? A Nara ontem mesmo, ela entrou, faz 2 dias, ela entrou num acesso de raiva porque encanou que ela viu o papel toalha que eu comprei, não é papel toalha, é mantela que chama aqui, essa coisa de o descanso de mesa que chama? Não lembro. Jogo Esses que tem americano. jogo americano. Um jogo americano que eu comprei, né? Que tem um desenho que eu tinha comprado quando o pai dela ainda morava com a gente. Eu comprei um para cada um, né? Um de um dragão, um de uma princesa e um de uma sereia. E aí, na época, eu falei: esse aqui é do papai, esse aqui é o meu, esse aqui é o seu, né? E aí, ela encontrou ele ontem, ela falou: eu quero levar para casa do papai. Só que eu amo aquele negócio. Eu falei: não, é meu. Ela falou: não, é para casa do papai. Começou uma discussão. Aí eu falei para ela: não, tipo, desculpa, mas é dessa casa, né? Fui eu que comprei. Aí ela começou com um mega num acesso de choro.
E na hora eu falei, putz, meu, ela tá precisando de soltar, porque ela tá, tipo, super tranquila de boa, mas não tá fácil lidar com isso, sabe? Então eu falei, filha, você quer cola? Ela ficou brava, não queria falar comigo, se escondeu não sei aonde. E aí eu falava, você quer falar comigo? Você quer alguma coisa? Eu posso te ajudar? Ela, não, eu preciso. Enfim, ela precisava chorar. E aí eu falei, que Uhum. bom, porque, tipo, é o que vem, que vai ajudar ela a eliminar esse mal-estar. Ou seja, eu não tenho mais medo disso, entendeu? Pra mim, hoje eu vejo o choro como algo curativo nessas horas. Falei, olha, Maneira ela inte- encontrou a desculpa pra soltar. Uma maneira inteligente do corpo colocar, Exato. né? Então tá tudo bem chorar mesmo, assim. Então, filha, eu tô aqui. É, Ah, e às vezes, se você aí. fica tentando arrumar, a criança vai repetir, entendeu? Se você permite esse chorar solto, acompanhado, com amorosidade, tipo, ah, filha, qualquer coisa eu tô aqui. Assim que você precisar, eu te dou o abraço que você não quer agora, entendeu? E ela começa a negar no começo, dali a pouco ela aceita. Meu, depois ela tá super aliviada, ela tá de boa. Ela zerou aquele mal-estar, entendeu? Ela tá aprendendo a lidar com as emoções, né? E ela tá É, aprendendo a como resolver os conflitos internos, né? Então é importante realmente deixar. A Larissa também veio me abraçar, que estava com saudade da vovó. E ela chorou mesmo, profundamente. Então eu abracei claro. ela já sabe. Eu disse, filha, eu sinto muito, mas vai passar, eu tô aqui, tu não tá sozinha, né? Então, assim, acolher mesmo esse choro, né? Então, Uhum. às vezes o choro vem assim, mas também vem nessas explosões, né? Então, claro, é importante a gente atentar e permitir, sim, com certeza, sabe? Uhum. E até no uso dos florais também as emoções afloram algumas vezes, Sim. né? Justamente por Ah, é isso, a porque, criança fica mais chorona, mas é bom, porque, tipo, né, às vezes, a gente fica mais sensível também, eu tô me sentindo mais sensível. Eu falava isso pra você também. porque tu tá se dando conta, porque tu tá percebendo, porque tu tá vivendo aquilo ali, tá lidando com aquilo ali, tu tá se apresentando pra ti de uma maneira mais clara e tu tá tendo que encarar. Mas isso passa, super passa. Eu não sei se é uma pergunta. Existe uma pesquisa que indica que as lágrimas têm diferentes níveis de cortisol dependendo da situação em que a pessoa chora. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Eu percebi como uma afirmação, né? Pode Mas eu ser. não sei mesmo, assim, nunca li essa pesquisa, né? Mas pode Uhum. ser. Acho que Mas isso. acho que é mais ou menos isso, Andressa. Eu acho que deu para ter uma ideia das pessoas, né, para apresentar o que são os florais. Reforço aqui para vocês, se vocês acharam interessante a abordagem da Andressa, o trabalho dela, busquem Florais Andressa, @Florais Andressa, para falar com ela. Tá, era uma afirmação mesmo, a Mona Lisa tá falando. Legal. É que como ela trabalha com esses temas, eu pensei, é bem capaz ela ter lido realmente a respeito. E acho que fica aqui a contribuição, né? Porque eu acho que pode realmente apoiar quem estiver sentindo algum desses sentimentos, qualquer um dos sentimentos em relação ao que está acontecendo, e não só, né? De repente está em paz com isso, mas está com outras questões. Né? E também tinha um Exato. outro que eu ia falar que foi muito recorrente, foi a questão de se sentir sozinho, né? Como é que eu vou fazer para lidar sozinha com essa questão, a sensação de estar. Porque aí ativa também, às vezes, essas memórias de abandono, né? Ai, ou, né, será que, né? Enfim, qualquer coisa que vocês tiverem em relação a isso, ó, a Thaís falando, obrigada por disponibilizar o tempo de vocês. Acho que vocês podem ficar com essa informação e se quiser fechar falando alguma coisa. Uhum. Assim, e esse convite mesmo, assim, né? De poder considerar essa possibilidade, né? De fazer a terapia com os florais, justamente por isso, assim, né? Pelo momento, mas não só pelo momento, né? Mas para que a gente possa conversar, para que tu possa entender o que é que está acontecendo, para que a gente possa investigar, né? Porque é exatamente isso, né? Então, eu tô me sentindo. São coisas lá da minha infância que tá vindo agora, né? Ou são coisas que eu estou acessando agora, né? Então, é uma possibilidade muito válida, assim, né? Para que a gente possa conversar, É, se utilizar. Pode falar. não, eu ia falar que da minha experiência, né? O que eu achava muito legal, o que eu acho muito legal das nossas trocas, né? Que agora faz alguns dias que eu não falo com você disso, é que quando eu trazia uma questão, você trazia um feedback, aí isso me ajudava a entender mais coisas minhas. Então, era um processo de autoconhecimento, sabe? De uma jogar para outra. Eu falei, nossa, não tinha pensado por esse aspecto, porque às vezes, assim, mesmo trabalhando com isso e sendo bem manjada de muitos temas, olhar para a própria história, olhar para o próprio filho, entender de onde que vem essa questão dela, né? Tipo, eu lembro que foi uma questão dos medos que vieram da Nara, assim, que eu fui detectar, porque tinha uma questão dela estar desmamando na época,
E aí eu fiquei achando que estava tudo bem, imagina, isso está super resolvido, que legal. Ela desmamou, tipo, sozinha praticamente, porque o leite secou. E aí quando ela estava com essas diarreias, eu falei, meu, mas... E aí quando eu entendeu que tipo, podia ter a ver com medo, eu fui tentar investigar. Eu tenho medo de alguma coisa, será? E aí eu percebi o quanto eu estava insegura com a questão do desmame. Né? Que por mais perfeito que ele parecesse, dentro do que eu acreditava que era o ideal de estar acontecendo, eu tinha insegurança. E quando ela operar, eu não vou ter o peito para oferecer? Tipo, será que ela vai ficar tranquila? Porque as duas primeiras operações dela, eu tava lá com o peito para tranquilizar ela, entendeu? E aí eu fui acessando coisas que estavam no meu inconsciente que eu mesmo não estava reconhecendo, que foi graças às conversas que eu tive com você e com a Clarissa de Aquiara. As duas ficaram me colocando essa coisinha na traseira. Eu falei, olha, eu não estava reconhecendo o meu medo. E realmente tem a ver com isso. E aí, claro, que eu trago isso, você traz o feedback, então vamos usar esse floral e esse floral para trabalhar essa questão. E essas coisas vão... Então, é legal... A tua motivação foi a Nara. E a gente acabou Sim. olhando para ti. É isso, assim, a ideia desse atendimento é para quê? Qual é a tua motivação? Qual é a tua intenção em usar floral? Né? Aí, eu até não é nada engessado, assim, né? Para eu prescrever os florais, por exemplo. A gente vai ter uma conversa empática, tá? Então, assim, vai me falar, a gente vai conversar mais ou menos assim, a gente vai se ver por vídeo, agora eu tô fazendo só online, né? Então, a gente vai conversar, é isso, é aquilo. Então, qual é todo o contexto? No caso das crianças, como foi a tua gestação? Né? O que tu sentiu na gestação? Como foi o teu parto? Né? Teu filho precisou sair? Precisou ficar em incubadora? Como que tu ficou? Como foi o teu puerpério, né? Então, o que pode estar registrado no inconsciente dessa criança também? Então, tudo isso é possível. E daí tanto na criança, porque quando eu fiz o curso de florais para criança, a gente estudou muito sobre vida intrauterina. Né? Então, assim, quando a gente tem ali a vida, né, ainda no útero da nossa mãe, a gente já está registrando muitas coisas, né? Que daqui a pouco vai vir ao longo da nossa vida, né? Então, quanto antes a gente puder, né, trabalhar isso, trauma, por exemplo, né? Todo parto é considerado um trauma, né? Se a gente imaginar que estava lá naquele ambiente, daqui a pouco faz a passagem, ainda mais quando é cesárea, né? Nasce em ela, né? Então, qual é a impressão que essa criança ficou, né? Às vezes a criança não tem um sono tranquilo por isso, né? São possibilidades, assim. Mas é isso, assim, é uma conversa empática, a gente conversar, a gente trocar, porque é uma troca, porque também cada pessoa que eu converso, assim, que eu atendo, eu também recebo muito, sabe? Então a gente tá aí pra trocar, porque eu acredito que é na troca que a gente cresce, né? Mas Aí, sim, a Thaís perguntando se quando a mãe sente medo e insegurança, ela passa pro bebê. A gente tem 1 minuto, na verdade, vai fechar a live. Tá, com certeza. Então é sempre bom pensar assim, a gente sente aquilo que... As crianças sentem aquilo que a gente sente, com certeza. Mas eu quero agradecer muito, sim. assim, deixar aqui o convite para quem quiser me seguir, quem quiser tirar dúvidas, curiosidades, buscar mais informação sobre a terapia, né, sobre o meu trabalho, então vou amar, né? Isso. Tá bom, querida. Vou aceitar esse convite, eu espero que tenha sido de ajuda para outras pessoas também. E a gente segue aí. Siga uma programação, porque eu vou começar agora a anunciar algumas lives aqui com parceiros, com pessoas que me apoiaram, com terapeutas, com mentores, com todo mundo que eu acho que pode contribuir. Acho que tem alguém até batendo na porta, olha, bem na hora. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Tchau. Depois eu vim para o YouTube, tá? Vai ter a reprise no YouTube, vai ficar 24 horas no ar. Enfim, para vocês saberem. Tchau. Legal. Beijo, tchau. Beijo.